Hello, girls! Finalmente vai sair esse vídeo, hein, gente? Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, pra quem perdeu o nosso primeiro encontro, como que foi, né? Quais são os temas abordados. E pra gente ir pro segundo encontro, eu preciso muito que vocês façam as atividades, pelo menos o teste de Enneagrama comportamental, pra gente poder ir pro segundo nível, que é pra próxima semana, pra gente poder dar andamento. Então, são 4 encontros, tá bom? Que nós teremos. O primeiro, o terceiro e o quarto encontro são em grupo, e o segundo é individual, ou seja, essa semana que tá vindo vai ser encontros individuais. Por isso que eu preciso que vocês façam o teste comportamental, que eu já mandei lá o link no WhatsApp. Quem tiver dúvidas, não tem problema, pode perguntar, porque eu vou passar de novo, tá bom? Não é errado perguntar e pode perguntar quantas vezes quiser. Caso vocês tenham também alguma dúvida com relação a tudo que vai ser apresentado aqui, vocês me falem, tá bom? Bom, primeiro eu vou me apresentar, eu sou a Marina, eu tenho 26 anos, eu sou formada em gestão e negócios pelo Senac, comecei a minha trajetória, minha carreira profissional com 15 anos, então meu primeiro registro na carteira, ele é de um supermercado chamado Davó, que eu ganhava R$500, do qual eu aceitei somente porque eles davam o curso do Senac, que é gestão e negócios. Isso me atraiu, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ter informações. E aí eu comecei nesse mundo de gestão de pessoas, gestão de negócio, gestão empresarial, gestão de finanças e tudo mais. E eu fui direto para uma faculdade de gestão da qualidade. Dentro dessa faculdade, eu já comecei a me desenvolver profissionalmente, fui trocando de emprego, mudei os meus empregos, né? Eu mudei do mercado, eu fui para Valber, que foi meu primeiro emprego, que não era estágio, que não era considerado menor aprendiz, porque 15 anos eu era menor aprendiz. Com 18 anos eu já estava numa indústria sendo responsável por manter a certificação ISO 9001 de uma fábrica. Então eu fazia auditorias internas, externas e tudo mais que requeria ali naquele cargo de gestão da qualidade. Feliz com isso, eu fiz a pós-graduação em gestão da qualidade e produtividade, então eu sou especialista em gestão da qualidade. Por que eu tô falando isso? É pra me vangloriar? De maneira nenhuma. Só porque tem algumas pessoas que precisam que eu dê esse contexto, do tipo assim, quem é essa menina? Quem é essa garota? Tá vindo aqui falar um monte de coisa. Então eu preciso, tem algumas pessoas que elas precisam de comprovar. Se vocês quiserem eu mostro meus diplomas. Eu tenho N diplomas, né? Porque eu gosto de estudar. Então, por isso que é importante eu me apresentar para vocês. Então, eu tenho essas formações acadêmicas, né? A minha base acadêmica, ela é sobre gestão. Por isso que eu falo sobre pessoas, por isso que eu falo sobre como gerenciar a vida, como entender a nossa vida de uma forma mais processual, passo a passo. Porque a minha cabeça ela funciona assim, por processos, por passo a passo. Então eu vou ensinar para vocês aqui no decorrer da nossa mentoria ferramentas de gestão para vocês terem mais clareza sobre quem vocês são, sobre qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, qual é a sua missão e o que você veio fazer, quais são as suas competências, suas habilidades, que você tem dons e tudo mais. Vamos lá? Bora lá então! Como vai funcionar a nossa mentoria? Ela é dividida então em 4 encontros. Nesses 4 encontros acontecem coisas espetaculares e diferentes. No primeiro encontro você já vai ter clareza da sua identidade, porque a gente vai trabalhar aí como que você vai entender o que Deus já fala que você é, quem você é preparado para ser, qual é o seu destino, qual é a sua missão, qual é a diferença entre propósito e missão, o que é a identidade. Então, assim, vem muito com etimologias, né? Esse primeiro encontro é mais para vocês sentirem como que é. O segundo encontro, então, a gente vai falar sobre o seu comportamento, que aí você vai ter compreensão do seu chamado. Nessa você vai começar a entender que você tem dons, que você tem habilidades, que você tem competências, são 3 coisas diferentes. E aí sim a gente vai pro terceiro encontro, que é o sentido do seu propósito. Qual que é o sentido? O que é propósito? Propósito a gente vai falar sobre isso, mas ele é como se fosse um mapa que te dá os passo a passo para você ir em direção ao seu propósito, em direção à sua missão. Porque todos nós temos uma missão aqui na Terra e logo no quarto encontro a gente vai entender e você vai começar a ter intimidade com essa sua missão.
certo? Então, após você entender toda a sua identidade, todo o seu chamado, por que você tem esses propósitos, você vai começar a ter clareza sobre a sua missão aqui na Terra. Quem nós somos? Nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui, ó. É a nossa carne. É o que a gente convive aqui nesse plano, né? O plano terreno. É onde a nossa alma e o nosso espírito habita. Ele habita no nosso corpo. A alma é onde habita as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa tristeza, a nossa alegria. Ali, a alma é o depósito das nossas emoções e dos nossos sentimentos. O espírito é o que a gente tem um contato com Deus, tá? Importante. Somente os seres humanos, somente nós temos o privilégio de ter espírito. Nosso cachorrinho não tem espírito, tá bom? Nosso cachorrinho, ele não vai pro céu quando morrer. A gente não vai encontrar nosso cachorrinho lá, porque ele não tem esse vínculo, ele não tem um espírito. O espírito é somente no ser humano, tá bom? Eu fiquei chocada com isso também, igualzinho vocês estão, tá bom? Não chora. Vai dar tudo certo, porque lá no céu a gente não vai sentir falta, porque a gente não vai ter esse sentimento de falta, de cadê as pessoas. Tipo, você vai ter só o sentimento de alegria, de paz, de tranquilidade. Você vai saber quem cada um é, mas você não vai sentir falta, você não vai ficar triste porque alguém não tá lá. Não, você vai se alegrar com quem está, entendeu? É isso que diz a Bíblia, tá bom? Importante, toda a nossa mentoria ela é voltada e pautada em cima de Bíblia, porque é assim que eu creio. Eu sou cristã porque eu acredito em Cristo. Se fosse para dar uma denominação religiosa para isso, eu diria que nós somos de Jesus, porque eu não sei se vocês sabem, mas Jesus, nosso mestre, ele não era evangélico, ele não era crente nem cristão, ele era judeu. Com relação à religião, que é o nome da religião, ele era judeu. Se fosse para dar um nome, então, nosso mestre é judeu. Se eu sigo Jesus, então, em tese, eu sigo os princípios de quem é judeu. Mas nós estamos no planeta Terra em 2023 e nós nos consideramos evangélicos, tá? Mas, assim, com relação a isso, sintam-se tranquilos, porque aqui eu não vou dizer assim, é certo, é errado, não vou julgar ninguém. E é sobre isso que a gente vai falar. Vocês vão aprender que todo mundo é diferente, cada um é único nas suas questões, cada um é muito particular, todo mundo tem dons, todo mundo tem competências, todo mundo tem habilidades. E nem sempre pessoas têm habilidades de lidar com pessoas. Precisa aprender. Por isso que a nossa mentoria se chama Ninguém Nasce Pronto. Porque a gente não nasce pronto para isso, para falar sobre isso, para abordar esses temas. E quando a gente fala muito sobre isso, as pessoas, elas são extremistas. Quando a gente fala sobre um crente ou evangélico, a pessoa já imagina o coque, o reteté e todo o preconceito. Gente, eu sou cheia de tatuagem, eu tenho N defeitos, sempre vou ter, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores e quem nega que é pecador tá falando que Jesus errou. E ele sempre vai falar, ele falou que nós somos pecadores, entendeu? Porque nós temos aí essa questão do pecado adâmico, que vem lá de Adão e Eva, que é de desobedecer. A gente tem sempre que voltar o nosso foco para o que é certo, porque o nosso corpo, ele tende a ir para o lado errado, ele tende a ter atração para as coisas que são atrativas para a carne, para o corpo, entendeu? Para as coisas do mundo. Eu quero que vocês entendam que, biblicamente falando, o mundo que nós vivemos jaz no maligno. Ou seja, somos nós que estamos indo contra a maré. É como se tivesse uma renca vindo de encontro com a gente e a gente está indo contra. Por quê? Quem é cristão, quem segue os princípios de Jesus, quem quer fazer o bem, quem gosta de ajudar o próximo, quem gosta de aprender coisas novas, de ensinar coisas, as coisas que você aprende para os outros, está indo contra a maré. Porque as pessoas, normalmente, elas tendem a ser egoístas, elas tendem a pensar em si mesmas, elas tendem a ocultar informações, a enganar, entendeu? Tudo isso é do mundo jaz no maligno, entendeu? E a gente não nasce pronto para falar sobre isso. E aqui a gente vai abordar isso, porque o nome do negócio da mentoria é Ninguém Nasce Pronto.
Meu Deus, é muito forte. Vambora, gente. Já entendemos o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Primeiro, todos nós temos um chamado em comum. Todos nós que cremos em Cristo, que cremos em Jesus, temos um chamado em comum. Ou seja, você foi chamada. Você que tá aqui nessa aula, nesse vídeo, assistindo tudo isso, foi chamada. Você foi chamada. O que é chamar? Fala assim, oh! Chamou. Olha lá. Ó Deus chamando. Oh, fulano! Chamou. Vocês foram chamadas. Então Deus chamou vocês, porque desde a criação do mundo, desde antes da fundação do mundo, ele já tinha visto e contemplado você, do jeitinho que você é, do jeitinho que você fala, de cada detalhe. Ele já tinha contemplado você como você é hoje. E ele conta com você, ele escolheu você, ele que te selecionou para estar nessa família, para estar com essa mãe, com esse pai, com esses tios, com esses familiares. Foi Deus que selecionou tudo isso. Então, qual é o nosso chamado em comum? Fazermos discípulos de todas as nações e que a nossa vida seja usada como instrumento para Deus implantar o reino de Deus aqui na terra. Então, o que é implantar o reino? É falar sobre as coisas de Deus, é falar sobre as coisas do reino. É você ser uma pessoa agradável. Você gostaria de ser sua amiga? Você gostaria de ter uma pessoa ao seu lado igualzinha a você, sem tirar nem pôr, do jeito que você é? Sem tirar nem pôr, do jeitinho que você reclama, as coisas que você fala, as coisas que você pensa. Você ia gostar de uma pessoa igualzinha a você? Essa é a questão. Se você gosta e se você gosta da maneira como você vem agindo, como você vem pensando e como você vem tratando as pessoas e lidando com as pessoas, excelente. Vamos só melhorar daqui pra frente. Se não, é o momento da gente repensar nas nossas atitudes e começar a fazer por onde, do jeito que você acha que é o melhor. Porque você é a única. Vamos sempre lembrar disso, tá bom? Então, o nosso chamado, ele é único. Todos nós temos um chamado em comum, que é fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Treinar pessoas. O que você aprendeu, ensina para outro. Ensina para outro, ensina para outro, ensina para outro. Fazer discípulos é isso. É você trazer as pessoas, fazer um bonde, criar um movimento. Entendeu? E cada um tem um propósito diferente. A gente vai falar sobre isso, né? Porque o propósito, ele é como se fossem instruções. A gente tem um chamado em comum, só que as instruções para cada um é diferente. Entendeu? É que nem vocês que são mães. Eu ainda não sou mãe de pet, mas vocês que são mães vão entender que cada filho tem uma personalidade diferente. E às vezes você tem que passar tarefas, no fim das contas é pra casa fique limpa, mas pra cada um você tem que dar uma tarefa diferente, porque você sabe como lidar com cada um. Às vezes eu, numa posição de filha, me senti injustiçada, porque eu tinha que lavar a louça, limpar o quintal, limpar o fogão, limpar um monte de coisa. E meu irmão só aspirar a sala, só de fazer mais nada. A mãe só mandava ele aspirar a sala que tá ótimo. Enquanto isso a gente rala pra caramba. Por que que a gente rala? Porque normalmente quem é independente, quem tem essa questão de tipo assim, se vira mais, fica com mais coisa pra fazer. Ó que coisa engraçada, né? A pessoa que ela sabe se virar, que ela sabe ser mais... não precisa ficar perguntando o tempo todo, não reclama muito. Ela normalmente, ela adere mais coisas, porque também tem dificuldade de falar não. A gente vai falar sobre isso. Enfim, você que é mãe, né? E compreende aí que cada um, ou você que não é, mas você também já teve numa posição de filha, do qual você tinha mais tarefa do que seu próprio irmão, você entende que os propósitos são diferentes para cada um, as instruções, a forma de fazer é diferente para cada um, porque cada um tem um estilo, uma habilidade, um dom, entendeu? É muito importante que a gente compreenda o tempo em que nós estamos vivendo. Existem 7 gerações, você sabia disso? 7 fases, 7 etapas que o mundo é mundo. Então, assim, desde o começo da Bíblia, já vem falando a história de como tudo vai terminar, em Apocalipse. Então, tudo começa em Gênesis e tudo termina em Apocalipse. E aí, esse período, existe fases, existe gerações, existem tempos. E é isso que a gente vai ver agora. O primeiro tempo se chama inocência. O tempo da inocência, ele tem a ver com Adão e Eva, que é quando eles não tinham ainda o conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles desobedeceram, quando eles comeram o fruto, que as pessoas imaginam que é uma maçã, mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que é um fruto.
que eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, saber o bem e o mal tira a sua inocência. Quando você retira a inocência, você vai para o segundo tempo, que é o tempo da consciência. Então, você já está consciente do bem e do mal. E aí é o tempo de Noé. Naquele tempo, as pessoas elas tinham uma tendência muito mais pro mal do que pro bem, né? Então, poucas pessoas ali tinham um senso de consciência pro lado bom, pro lado divino, para as coisas de Deus, voltadas para Deus. É tanto que na Bíblia, em Gênesis 1, diz que Deus viu graça em Noé, porque ele era uma pessoa boa. E aí aconteceu o dilúvio, né? Que aí derramou tudo e falou, chega desse povo doido, né? Fez tudo acontecer. Entrou num novo tempo, que é o do governo humano. Esse tempo do governo humano, nós tivemos aí uma confusão de línguas. Pra você ver, existem várias mensagens que a gente consegue trazer daqui. Você falar uma mesma língua leva todo mundo para um mesmo propósito. Por isso que é tão importante você estar alinhado com o seu par, com o seu cônjuge, com a sua mãe, com seus pais, sobre o caminho que você vai trilhar. Porque você ganha muito mais força quando você tem um mesmo pensamento, um mesmo propósito, uma mesma fala. E no governo humano aconteceu a confusão de línguas justamente porque as pessoas elas foram lá criar a Torre de Babel. Na Torre de Babel elas queriam conhecer a Deus, porque tem aquela questão, né? Quando a pessoa ela não tem discernimento espiritual, ela quer ver as coisas, como Tomé. Eu quero sentir, eu quero tocar, eu quero ver para acreditar. Senão não acredita. Entendeu? Você pode ter uma experiência enriquecedora para você, mas você quer ver, você quer tocar. E aí o governo humano terminou com essa confusão de línguas que Deus, então, por isso que cada um fala uma língua. Fala chinês, fala português, fala inglês, fala espanhol. Por isso que existem todas essas línguas. A confusão de línguas foi essa separação para que cada nação fique, então, no seu time, na sua nação ali e cumprir um propósito maior, que é disseminar o reino de Deus aqui na Terra, implantar o reino de Deus aqui na Terra. Depois desse tempo do governo humano, houve então o tempo da promessa. O tempo da promessa foi o tempo onde houve a escravidão lá no Egito. E aí entra José. A história de José também está escrita no livro de Gênesis, que é muito bacana, conheçam, é muito legal a história de José. Ele foi vendido, ele foi criticado, ele foi julgado, ele foi condenado injustamente porque ele tinha um sonho. Porque Deus deu uma visão para ele, que ele ia governar. Deus dá uma visão para cada um de nós. Você consegue enxergar o seu futuro porque Deus te deu esse futuro. Só que as pessoas ao redor não tiveram essa mesma visão que você teve. Por isso que elas não acreditam no que você acredita. Por isso que elas não acreditam que você vai chegar onde você acredita que você vai chegar. Porque a convicção que você tem dessa visão foi Deus que te deu. E você vai chegar lá. Entendeu? Quando acaba o tempo da promessa, começa o tempo da lei. O tempo da lei foi Moisés fazendo lá os mandamentos. E aí as pessoas tinham agora mais de 620 leis para seguir. Quando acabou esse tempo da lei foi quando Jesus veio. Quando Jesus veio como Messias, ele determinou ali um tempo novo, um tempo da graça, que é o tempo em que nós estamos. É para isso que eu cheguei até aqui. Por que é tão importante a gente entender as dispensações? Isso se chama dispensação na teologia, tá? Sou formada em teologia também, importante falar. Dentro desses tempos, a gente precisa ter a noção real de qual é o tempo em que nós estamos pra gente poder ter consciência da realidade. Porque senão a gente vive no mundo da fantasia ou vive achando que a gente tá no tempo da lei. Como muitas pessoas hoje, no tempo da graça, acham que estão sob o tempo da lei. Entendeu? Então, o que é a graça? A graça é um favor imerecido de Deus. A gente não merece, mas Ele dá as coisas pra gente. Ou seja, a gente tem toda uma história. Nós somos a única geração, que é a geração da graça, que tem acesso a tudo que já foi feito, todos os erros que eles cometeram, pra gente não fazer de novo, mas a gente não aproveita esse tempo. E Deus dá as coisas de graça. Então, quando a gente fala que a gente tá no tempo da graça, a graça é justamente isso, é de graça. Quando você sabe que tem, sei lá, um macarrão dando lá no mercado, de graça, você vai lá buscar. É porque você quer?
Não, porque você merece? Não, é porque simplesmente eles estão dando. É imerecido, mas você vai lá e pega o seu brinde, pega aquilo que já tá ali estabelecido pra você pegar de graça. Deus é assim, ele tem muitas coisas, só que a gente precisa ir lá buscar as coisas que já está de graça, entendeu? E o próximo tempo depois do nosso é o fim, que se chama milênio. E é quando Jesus vai voltar, e aí vai ter o grande trono, e ali vai tudo acontecer. Pra quem for condenado, vai ter ranger de dente, vai ter muita lágrima, vai ter muito choro. Pra quem for salvo, vai ter um céu esperando a gente, vai ter pessoas, vai ter um novo tempo, né? Onde a gente vai conviver ali com o Senhor, ao lado de Deus, com os grandes homens da Bíblia, Davi, Salomão e tudo mais. Muito legal. Qual que é a diferença, então, de chamado, propósito, missão, destino? O chamado, então, é quando a gente é chamado. Ô, fulano! Chamou. É como se fosse a ativação. Ativou. Ligou na tomada. Entendeu? Esse é o nosso chamado. O que é o propósito? O propósito é como se fosse o passo a passo. São as instruções. Entendeu? O que a gente tem que fazer. O que é a nossa missão? A missão, ela é como se fosse um mapa. Normalmente, um chamado, ele dura uma vida inteira. Quando Deus chama pra algo, ele chama algo pra gente, normalmente dura uma vida toda. O nosso propósito são instruções. Então a gente tem múltiplos propósitos. Porque cada fase da nossa vida tem instruções diferentes. É como se fossem fases do videogame. A missão é mais ainda, porque toda pessoa que Deus te envia, todo lugar que você vai, é como se fosse uma missão. A missão de plantar uma semente boa, de ensinar algo positivo, de falar algo que edifica. Porque a gente tem que ter isso. A gente tem sempre que sair de nós aquilo que a gente acredita. E o que a gente acredita é o que reflete. Então, o que a gente vai passar a acreditar? Em coisas que edificam, coisas que transformam a vida das pessoas, coisas que mudam positivamente a vida das pessoas. Entendeu? Isso, a missão, ela é fases. Tá? Ela é como se fosse um mapa. Dizendo assim, porque o propósito é o passo a passo. A missão, ela é o mapa, que tem o começo, o meio e o fim. Entendeu? E o destino é como se fosse o resultado. Então, a gente tem o chamado, que é o começo. A gente tem o propósito, que é o passo a passo. A gente tem a missão, que é o mapa. E a gente tem o destino, que é a chegada. Então, do chamado até o destino, a gente tem o processo, o caminho. Entende? E aí, o destino, nós todos já fomos predestinados ali a ser filhos de Deus, a ser amados, a ser preciosos. Porque é isso tudo que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que nós somos únicos, que nós somos preciosos, que Deus sabe até a quantidade de fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Você é amada, você é preciosa, você é especial, você é única. Isso nós somos predestinados, entende? E muitas pessoas acreditam que elas já são predestinadas, por exemplo, a falir, a fracassar. E aí elas não fazem nada porque elas acreditam que, assim, tudo que eu fizer não vai mudar. E não. As suas instruções, elas vão mudando de acordo com o ambiente que você está. Que ambiente que você está frequentando? Que pensamentos que você está tendo? Qual a mensagem que você está gravando no seu coração? Isso tudo interfere no destino, na chegada. Se vai chegar mais rápido ou não. Se você vai cumprir com o seu propósito, se você vai cumprir com as suas missões. Entende? Existem 5 ministérios na Bíblia. Esses ministérios é a vocação. Cada um de nós tem pelo menos uma vocação. E a Bíblia diz que existem 5. E cada um de nós tem, no mínimo, uma. Vamos falar sobre isso? Qual é a sua vocação? Então tem a vocação do apóstolo. O apóstolo é aquele que envia pessoas. Ele faz discípulos e ele envia. E ele fala, vai, como se fosse uma grande turma de treinamento. Ele vai, prepara todo mundo, faz e vai, envia. Vai você pra lá, vai você pra cá, vai você pra lá. O profeta, ele é visionário, ele é futurista. Ele tem prognóstico, ele é analítico, ele entrega mensagens de futuro. Então, assim, você que é visionário, você que enxerga várias possibilidades, você tem vocação para ser profeta.
O evangelista, ele ganha almas para Jesus e ele entrega sempre a novidade. O que é o evangelista na época de Jesus? O evangelista era aquela pessoa fofoqueira. Veja só, todos nós temos vocação para fofoca. Que coisa não. Mas o evangelista, ele entrega boa mensagem. Não é a fofoca ruim, não. É a fofoca boa. É a fofoca que eles faziam... Jesus estava lá, fez um milagre na terra que ele estava. O evangelista, ele era aquela pessoa que ia correndo lá na outra cidade e entregava a mensagem que aconteceu aqui nessa cidade. Esse é o evangelista, é aquele que entrega as mensagens, é aquele que entrega as boas novas. O pastor é aquele que gosta de cuidar de gente. Se você então gosta de cuidar de gente, se você gosta de pessoas, se você gosta de ensinar, você tem vocação para ser pastor. Porque o pastor é aquele que cuida de pessoas. O mestre é aquele que ensina, é aquele que gosta de ensinar tudo que aprende. Esses são 5 ministérios, ou seja, uma dessas vocações você tem. Na Bíblia, ela diz que de tudo que a gente tem que guardar, primeiro a gente tem que guardar o nosso coração. O nosso coração é a coisa mais importante que a gente tem que guardar. E como que a gente faz isso? Imagina agora, fecha os olhos nessa aula. Respira fundo. 3 vezes. Respira e inspira. E agora imagina um bebê recém-nascido, com os olhos bem grandão, bem gordinho, bem gostoso. Imagina que você esperou aquele neném nascer 9 meses e que você pegou ele no primeiro dia e você não quer que ninguém rela nele, porque você esperou muito por aquele momento. Aquele bebê é seu, ele é só seu, ele não é mais ninguém. Naquele momento ele é só seu. Imagina que isso é o seu coração. É só seu. É só seu, não deixa ninguém tocar, não deixa ninguém pegar. Não deixa, acabou de nascer, ele é delicado. Ele é seu coração. Imagina isso, guarda ele. E como que guarda? Você protege ele. Protege como? Por que a Bíblia fala pra gente guardar o nosso coração? Porque todas as coisas procedem do nosso coração. Tem um versículo na Bíblia que fala que assim como a água reflete o rosto, a imagem do homem, porque antigamente não tinha espelho, eles viam o reflexo dele através da água, tá em Provérbios. E ele fala, assim como a água reflete o rosto do homem, assim o coração reflete o rosto. Ou seja, o que está cravado no seu coração reflete o que você fala, suas atitudes, como você age, como você se comporta. Então, como que faz para você escrever uma mensagem no seu coração? Vamos falar sobre isso. Tudo começa com um pensamento. O pensamento, ele vai gerar uma imaginação. Essa imaginação, ela vai gerar uma emoção e a emoção vai cravar uma mensagem no seu coração. Como que isso funciona? Vamos de trás para frente. Atualmente, os pesquisadores, os estudiosos dizem que o nosso coração, ele é o nosso mini-cérebro. Por que isso? O nosso coração, ele tem 40 mil neurônios. E em contrapartida, o nosso cérebro tem 80 milhões de neurônios. Acontece que o nosso coração, ele é 60 vezes mais pulsado, ou seja, mais requerido do que o nosso cérebro. Isso comprova que a gente age muito mais pela emoção do que pela razão. Porque o nosso coração, ele é muito mais demandado, ele é muito mais pulsado, ou seja, gera muito mais neurônios no fim do dia, no decorrer da sua vida, você gera muito mais neurônios pelo coração do que pelo cérebro. Que doido isso, né? Menina, nem me fala. Enfim, e aí, o que acontece? A soma das suas emoções, ela vai gerar uma substância. Essa substância, ela pode ser tóxica ou ela pode ser saudável. Então, quando você tem um pensamento, quando você está num ambiente e você se sente alegre, gerou uma substância, essa substância ela é saudável e o seu coração entende, porque ele está diretamente relacionado com o nosso coração, ele está diretamente ligado com o cérebro. Então, quando você tem aí uma emoção saudável, uma emoção de alegria, uma emoção assim boa, ela vai gerar essa substância, a substância vai enviar para o cérebro vai criar uma imaginação daquilo, uma imagem daquilo, e aquela imagem
vai trazer um pensamento. Eu quero que vocês façam um exercício comigo agora. Mais uma vez, fecha os olhos. Pra quem não abriu até agora, né? Abre os olhos. Abre daquela vez, vai, fecha de novo. Fecha os olhos. E assim, eu vou falar agora palavras que vão despertar uma imagem na cabeça de vocês. E eu quero que vocês escrevam que imagem vocês têm quando eu falo a palavra Deus. E quando eu falo a palavra pai, casamento, infância, trabalho, você mesmo, eu mesmo, que imagem você tem sobre essas palavras? Essas palavras, se você, por um acaso, pensou em abuso, rejeição, alguma palavra assim, então quando a gente fala aqui sobre pai, algumas pessoas elas se sentem oprimidas, outras pessoas se sentem seguras, outras pessoas se sentem rejeitadas. Como que faz para você ressignificar essas palavras? Porque quando você coloca que o seu pai te lembra rejeição, quando eu falo de Deus, você acha que Deus te rejeita, porque quando eu falo de Deus Pai, você tem a imagem do seu pai terreno diferente, então você distorce a imagem de Deus. Por exemplo, quando eu penso em Deus, eu penso em abrigo, eu penso em segurança, eu penso em tudo do bom e do melhor, porque a Bíblia diz que o que Deus tem guardado para nós, nós não contemplamos com os nossos olhos, nem com os nossos ouvidos, nem imaginamos as maravilhas que Ele tem preparadas para quem ama Ele. Porque Ele diz também que as coisas que Ele tem para mim e para você são boas, perfeitas e agradáveis. Então tudo que te traz rancor, tristeza, tudo que te causa opressão não é de Deus, é um sentimento maligno que você precisa tratar. Porque as coisas de Deus traz paz, traz calmaria, traz alegria. E é sobre isso. Então, seus pensamentos, a sua imaginação vai gerar um pensamento. Então aí você sempre vai ter no nosso coração aquilo que a gente acredita de verdade. Então, o que você acredita que é um pai? O que você acredita ser? Um pai é um gerador, respeita ele. Ele deu o melhor dele. O seu pai, a sua mãe, quem te criou, deu o melhor deles até aqui, porque eles acreditam que isso é o melhor que eles podiam dar. E você não é o seu pai, você não é a sua mãe, você não é a sua tia, você não é ninguém dos seus familiares, você é você. E você pode agir diferente, entendeu? Então, seus pensamentos, mais a sua imaginação, mais as suas emoções, que podem ser substâncias boas ou negativas, tóxicas ou saudáveis, vai escrever uma mensagem no seu coração. Essa mensagem vai refletir em vocês, vai refletir na sua atitude, vai refletir nas pessoas, vai refletir no ambiente que você pisar, porque aquilo é uma verdade para você. Não pense além do que convém. O diabo também acredita em você. Você acredita nisso? Ele acredita em você. É por isso que ele fica o tempo todo te atormentando, porque ele sabe que o futuro dele é queimar no enxofre. Só que o seu, ele pode mudar. Se você mudar de atitude, se você mudar de pensamento, se você se disponibilizar a viver o propósito que você foi chamado para viver, você vai estar em linha com a criação. Porque a criação, ela é perfeita, ela é natural. Todas as coisas já estão criadas, nada se cria, tudo já está criado. As pessoas, você podem perceber, elas captam informações da natureza, de como funciona, é perfeito. O que Deus fez é tudo muito perfeito. E a gente capta as informações da natureza e replica. E faz as coisas acontecerem da tecnologia. O diabo também acredita em você, né? Ele acredita, por isso que ele tem 3 funções: matar, roubar e destruir. Ele não tem mais nada, ele só serve para isso, para matar os seus sonhos, destruir os seus planos e roubar tudo que você conseguiu até agora. Importante, o orgulho e a humildade.
Quando você começa a acreditar e entender os seus propósitos, seus planos, sua identidade, você pode se sentir um pouco soberbo. E aí você tem que ter cuidado com o orgulho, porque você sabe quem você é e você provavelmente não vai deixar que as pessoas digam que você tem que fazer ou quem você é. Porque a decisão de determinar quem você é sua. E não do outro. Você tem que tirar a responsabilidade da sua definição dos outros, da boca dos outros. Então, por exemplo, você fica assim perguntando pros outros: o que você acha de mim? O que você acha disso? O que você acha daquilo outro? Ninguém tem que achar nada. Você tem que saber quem é você, quais são os seus dons, quais são suas habilidades, quais são os seus pontos fortes, quais são suas fraquezas. Isso tinha que estar na ponta da sua língua. Só que ninguém nasce pronto pra falar sobre isso. O orgulho, ele traz, então, essa questão da própria honra. Então, é sempre você querer se vangloriar, sempre você quer estar por cima, você vai fazer tudo pra se sobressair. Se vai pisar em alguém ou não, o problema é da outra pessoa. Isso é orgulho. E que não é um sentimento positivo quando você pisa nos outros, mas você sentir orgulho da pessoa que você é, da pessoa que você se tornou e tudo que você conquistou é imensamente importante. Você precisa entender que você chegou até aqui pelos seus esforços, pelo seu mérito, porque tudo que você conseguiu foi Deus abrindo portas para você. E a humildade, ela te traz uma virtude. A humildade, ela é uma virtude caracterizada pela consciência das suas próprias limitações. Então, quando você sabe que existe alguém acima de você, que é Deus, que cuida de você e que todo mundo aqui embaixo tá no mesmo nível, tipo, a pessoa pode ser a faxineira e o chefe da faxineira. Você não deveria se sentir menosprezada ou diminuída porque você tá na faxina. Não. Você sabe quem você é e você sabe o dom que você carrega e que aquilo pode ou não ser uma fase que vai te levar para um outro nível. Se você gosta de fazer faxina, se você já se encontrou nisso, excelente, você tá cumprindo o seu propósito com muita excelência. Mas quando você começa algo de baixo porque você está entendendo o processo, você sabe que tudo que aonde você é colocado, você está aprendendo para poder ir para um próximo nível e avançando, e avançando, e avançando. E tudo você vai captando, tudo você vai aprendendo. A independência e a interdependência. Qual que é a diferença? A independência é quando a pessoa já é dona de si mesma. Então, eu já sei tudo, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e tudo mais. Então tem aquela síndrome de Gabriela, a independência ela faz isso. A interdependência é quando você sabe que você precisa de outras pessoas para poder aprender, para poder subir de nível, para poder subir de cargo, para poder abrir uma empresa, você vai precisar de clientes, entendeu? Então, toda essa questão da interdependência, você sempre está disposto a aprender, você deixa o seu coração ensinado. Você está sempre pronto para aprender coisas novas. O independente, ele já não quer mais, porque ele acha que ele sabe tudo. Então não precisa de informação nova. Só que pensa comigo, se Deus é infinito, o conhecimento dele não acaba, não se esgota. Então quanto mais você dá, mais conhecimento vem para sua cachola. Então quanto mais você ensina, mais você aprende. Entendeu? Vanglória e glória a Deus, que é o correto. Mas a gente gosta de falar assim, glória a Marina. Consegui comprar uma casa, glória a mim. Fui eu que fiz isso, eu que consegui. Não, a vanglória, ela nunca é positiva. Porque você vai sair da realidade e você vai para um mundo de fantasia. E é que você tem que, despertar para estar muito atento à sua realidade. A realidade é que é glória a Deus. Porque foi Ele que abriu a porta para você conseguir comprar sua casa, seu apartamento. Ele que te deu um trabalho, Ele que te deu condições, Ele que te dá um salário para você fazer o que você faz hoje, e Ele que te coloca em lugares onde o plano dele já está determinado e escrito. Legal. Quais são os 11 pilares da nossa vida? Super importante. Então, assim, existem estudiosos de neurolinguística, eles falam muito sobre 11 áreas da nossa vida que precisam ser gerenciadas e que a gente precisa ter clareza sobre isso. Ou seja, são eles, né? Saúde, área financeira, conjugal, espiritual, parentes, emocional, social, que é seus amigos, né, sua turma, profissional, então o seu cargo, se você quer abrir uma empresa, se você não quer, se você tá hoje num CLT,
qual que é o seu cargo, aonde você almeja estar, né? Servir é sobre o que você pode ajudar outras pessoas, o que você tem que pode ajudar outras pessoas. Intelectual é quantos livros você vai ler esse ano, quantos livros você já leu, o que você aprendeu com esses livros, o que você quer estudar, o que você quer inovar, o que você quer aprender. Filho, se você não tem, você tem planos de ter? Se você já tem, quais são os seus planos para ele? Eu quero que vocês criem um objetivo para cada uma dessas áreas até dezembro de 2023. O que você quer para cada uma dessas áreas? Escreve num caderno, tá? Isso já está disponibilizado no workbook que eu disponibilizei lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, tá bom? Já está disponibilizado lá com espaço para você preencher direitinho cada um desses ciclos. Se você quiser imprimir, excelente. Se você não puder imprimir, pode anotar num caderno, deixa à vista, deixa no seu escritório, deixa no seu quarto, coloca, pendura ele, deixa sempre à vista para você sempre ter clareza e visão de que você tem esses 11 pilares e o seu objetivo até dezembro de 2023 com cada área da sua vida. E logo ao lado a gente tem o método Ikigai. Ikigai, ele é um método que fala sobre a razão do ser. Existe até um livro chamado Ikigai, recomendo muito que vocês leiam. E sobre o intelectual, eu quero que vocês coloquem aí para vocês lerem um livro. Até dezembro de 2023 eu quero um livro lido. Indicação: primeiro livro, eu indico que vocês leiam Mais Esperto que o Diabo. É fácil a leitura, é um diálogo, então não é nada, não é uma leitura cansativa, não é nada cansativo, porque nós já estamos acostumados a fazer leitura de WhatsApp, que é diálogo, que é conversa. Então é muito mais tranquila essa leitura e é enriquecedor demais. Esse livro é do Napoleão Hill, muito bom mesmo. Comprem, não é caro, o digital não é caro. Tá, na Amazon é algo em torno de R$10 o digital, para você ler pelo celular, aonde você for. E o físico varia aí de 30 a 50 reais para vocês acharem para chegar na sua casa. Pela Amazon, vocês podem comprar também por outras livrarias, tá bom? E o Ikigai, então, que é uma ferramenta que fala sobre a razão de ser. O que é o Ikigai? Existe a paixão, a missão, a vocação e a profissão. Você vai se perguntar, o que o mundo precisa? Quando você se pergunta do que o mundo precisa, isso está relacionado com a sua missão e com a sua vocação. Para você perguntar, antes de você chegar no que o mundo precisa, você tem que se perguntar, o que eu amo fazer? O que eu amo fazer, assim, eu me sinto alegre em fazer. Isso tem a ver com a sua missão e com a sua paixão, que é a sua personalidade. Lista isso, tá? Isso tá no workbook também já para vocês preencherem. O que você é bom em fazer? Normalmente, o que a gente é muito bom em fazer, a gente não consegue captar de imediato. Porque a gente é tão bom em fazer aquilo que vira natural. Tipo assim, todo mundo devia saber fazer isso. Porque você é muito bom. Então, é difícil você identificar em uma palavra o que você é muito bom em fazer. Por exemplo, eu sou muito boa em me comunicar. Mas desde cedo, desde muito nova, eu falo muito, eu gosto de falar e eu me comunico bem. Então, pra mim, isso não é novidade. Pra mim é algo, tipo, normal. Normal. Falar bem é normal. E o pessoal fala assim, nossa, fala muito bem, se comunica muito bem. Mas pra mim é natural. Entende isso? Então, vocês têm que começar a capturar e começa a perguntar, faz pesquisa. Pesquisa com quem vive ao seu redor. O que você acha que eu sou muito boa em fazer? Que eu faço? Aí você vai começar a perceber. Fala assim, nossa, eu sou boa nisso mesmo. Eu sou boa. Ó, que coisa. Vocês vão achar coisas que os outros não são tão bons assim. Então, não é todo mundo que é bom em se comunicar. E tem gente que não gosta nem de falar, que tem vergonha. Então, dá pra você ir trabalhando. Por exemplo, eu poderia dar aulas de oratória, de como falar, de como se comunicar para 600 pessoas. Já falei. Então, tem tudo isso. E o que você pode ser pago pra fazer? Então, o que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa e o que você pode monetizar. Isso tem a ver com a sua profissão e com a sua vocação. Essas são as perguntas do Ikigai e que você precisa ter essa resposta para você começar a compreender o seu chamado, a sua identidade.
E Enneagrama Comportamental já está disponível no WhatsApp. Respondam. Esse Enneagrama Comportamental, ele se baseia em... existem 9 tipos de comportamento, tá? Isso é um padrão, desde que o mundo é mundo. Estudiosos sobre neurolinguística, sobre comportamento, sobre gestão e sobre pessoas identificaram um padrão de pessoas. Então existem 9 comportamentos padrões que todo mundo tem, inclusive eu e você. Esses 9 comportamentos, nós temos os 9. Acontece que 3 deles se destacam. E é isso que a gente vai descobrir. Quais são os 3 comportamentos que você tem destaque? E a gente vai falar sobre qual é o contra de ter essa personalidade e qual é o lado positivo de ter. Porque todo comportamento tem um lado bom e todo comportamento tem um lado ruim. Não existe comportamento certo, comportamento errado, não existe isso. Existem comportamentos, padrões comportamentais dos quais, se a gente tiver clareza sobre isso, muita coisa na sua vida vai mudar. Porque aí você vai começar a compreender que você tem aptidão para algumas coisas e que você tem dificuldades para outras coisas. E aí você pode se aperfeiçoando naquilo que você já sente dificuldade ou não. Você pode aprimorar aquilo que você já é muito bom. É esse o nosso intuito. A gente vai sempre falar em aprimorar o lado bom, tá? Porque é isso que a gente quer. A gente quer evoluir, a gente quer avançar. A gente quer sair do ponto A e ir pro ponto B, tá bom? Então, o Enneagrama Comportamental é muito importante que vocês façam, porque esse vai ser o nosso segundo encontro. O nosso segundo encontro vai ser baseado em análise comportamental. E aí a gente vai falar lá como que a gente vai fluir, plano de ação, como que a gente descobre o nosso chamado, como que a gente descobre a nossa identidade e tudo mais. Respondam o Enneagrama Comportamental, me chamem no WhatsApp ou no grupo, não tem problema, tá bom? Vocês podem optar aí. E aí, nós então nos encontraremos no segundo encontro. Espero vocês. Lembrem-se, vocês são muito especiais, vocês são únicas, vocês têm dons, vocês têm habilidades, vocês são competentes e vocês sabem que vocês são. A gente se vê no segundo encontro semana que vem. Vai ser extraordinário e muito especial. Me chamem, vamos marcar esse nosso encontro maravilhoso. Muito obrigada por confiar até aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o segundo encontro.